Se liga só o que eles falaram do empate do Corinthians contra o Botafogo e desempenho de alguns jogadores que estão andando em campo, já entrando em clima de férias. Será que esse time vai conseguir competir contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil? Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É isso aí, galera. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Botafogo também 2. E a análise de hoje, pessoal, vai depender do ponto de vista de cada um. Pode ser aquele lance do copo meio cheio ou o copo meio vazio. Vamos lá. O Corinthians começou muito bem o primeiro tempo, com domínio amplo do jogo. O Botafogo mal tinha conseguido pegar na bola quando o Corinthians abriu o placar logo aos 6 minutos ali. Uma jogada aí de muita intensidade do Corinthians e mérito do Ranieri, que acreditou na jogada, foi para cima do sistema defensivo, fez aquela pressão, roubou a bola. O Dieguinho ali acabou sendo inteligente também, voltou a bola no Ranieri que abriu o placar. E esse gol, pessoal, ele simbolizou muito a postura do time do Corinthians no primeiro tempo. Um time com intensidade e com atenção. Porém, o grande problema foi de fato o segundo tempo. O Corinthians voltou, como muitas vezes ele costuma voltar quando está ganhando a partida. Voltou de sangue doce, achando que o jogo estava resolvido, achou que o jogo estava ganho e pagou caro, rapaziada. Tomou a virada em pouco tempo. E o Botafogo sobrando, jogando mais que o Corinthians. Aí aquele cara mais otimista, olhando o copo meio cheio, ele fala, porra, mas o Corinthians teve personalidade para buscar pelo menos um empate. O gol do Gustavo Henrique ali depois de uma jogadaça do Vitinho. Esse é o ponto de vista do otimista. Agora, enxergando com a visão do pessimista, olhando o copo meio vazio, é que o time novamente deu um mole daquele jeito que o Corinthians costuma dar, velho. Não pode dar. Não pode dar. O Corinthians ele não pode fazer dois tempos distintos da forma como fez. Isso é patético. Isso pode custar muito caro, inclusive numa partida decisiva que o Corinthians não pode errar de jeito nenhum, que é contra o Cruzeiro. Então, Corinthians, precisa ser um time mais regular. Precisa ser um time com mais intensidade nos dois tempos. Olhando lá no ponto de vista aí mais otimista, eu acredito no potencial desse time. Mas realmente, não pode dar o mole que deu hoje. Eu preciso pedir desculpa ao Ancelotinho. O que ele fez hoje aqui, ele mudou o time dele, aquela coisa toda. E o Dorival, aquela nhaca de sempre, mexendo com 15 minutos do segundo tempo. O Ancelotinho veio aqui, viu, falou, pô, meu time não tá conseguindo jogar no contra-ataque buscando os alas, vou colocar o meio de campo, mexeu, papo, gol de bicicleta, pressionou o Corinthians e era pro Corinthians ter perdido em casa. Coisa que era para ter ganho no primeiro tempo. Então eu quero pedir desculpa ao Ancelotinho, parabéns pelo seu time, o que você fez hoje aqui. Você é um cara que vê o jogo, muda o jogo e eu aprendi com você um pouquinho aqui na arena. Parabéns, Ancelotinho! Sobre esse frustrante resultado, frustrante empate em 2-2 na Neoquímica Arena, para quase 40 mil pessoas. Começou, né, gente? Aliás, começou há muito tempo, mas efetivamente nesse jogo já começou uma semana antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Começou aquela velha poupada, né? Começou faz mais tempo, mas vamos lá. Por que eu tô dizendo isso? Porque a minutagem agora está sendo controlada de forma mais escancarada. A gente está percebendo aí, Carrilho saiu com 16 minutos do segundo tempo, aliás, está caminhando em campo André Carrilho, não sei o que aconteceu com esse jogador, não, e hoje escalado na dele, hein, mais à direita, num vértice, mais ou menos como ele jogava com Ramon Dias, né, vértice do Losango ali pelo lado direito, Breno Bidon pela esquerda, Ranieri abrindo o meio campo, Rodrigo Garro na ponta do Losango. O que tá faltando? Porque eu já critiquei aqui, dei o desconto na verdade, critiquei o Dorival pela escalação do Carrilho, muitas vezes jogando ou pela esquerda, ou vindo buscar essa bola muito no pé dos zagueiros e tal. Dessa vez ele não avançou tanto, tá? Mas ele tava mais pelo seu lado direito do campo, onde ele mais rendeu com a camisa do Corinthians, jogando absolutamente nada. Rodrigo Garro, o que tá acontecendo com o Rodrigo Garro? Que nós temos o maior respeito, admiração e crédito ele tem. Por tudo que fez na temporada passada, por ter sido importante também nesse ano em alguns momentos. Tem um aspecto físico aí que está mais significativo do que imaginávamos. O Dorival falou sobre isso. Falou inclusive que o Yuri Alberto saiu sentindo algumas dores. Ele entende que o Memphis retorna nessa semana. Então assim, existe um temor, uma preocupação para que esses caras... O Corinthians sempre teve um time titular muito bom. Mas o Corinthians tem uma decisão em 10 dias. Um pouco mais. Não, 10 dias. É o primeiro jogo dia 10. Então existe uma preocupação de que uma peça daqui a pouco não esteja diante do Cruzeiro nessa semifinal. E aí vira uma neura. Vira uma neura dos caras não botar mais o pé,
dos caras voltar trotando. Os caras devem estar, de verdade, tirando o pé até em treino por conta dessa semifinal. Mas assim, nós tivemos um exemplo que o torcedor do Corinthians provavelmente comemorou bastante, que foi a derrota do Palmeiras na final da Libertadores. Por que eu vou fazer esse comparativo? Porque eu entendi o que o Abel Ferreira estava fazendo naquele momento, naquela semana pré-final, quando os caras estavam a 5 jogos sem ganhar, 5 jogos sem ganhar, 3 sem fazer um golzinho sequer, e de repente houve um entendimento que, peraí, esses caras não estão com a cabeça aqui no Brasileiro. Pode ser que os caras estejam com a cabeça na Libertadores. Então vamos fazer o seguinte, isola, tira, não joga contra o Grêmio, descansa a semana, foca na final. O que aconteceu na final? Seguiram sem jogar absolutamente nada. Então assim, eu sei que dessa vez são 2 jogos e que a pressão da torcida vai ser grande, especialmente no jogo da volta na Neoquímica Arena. Mas depende também do resultado da ida, né? Depende do que você construir ou destruir no resultado da ida. Porque se o Corinthians for com esse futebolzinho jogar contra o Cruzeiro, que tem 6 Copas do Brasil e que perdeu o título brasileiro por poucos pontos, mas disputou o título, e que pode entender que a Copa do Brasil é o seu título da temporada, o Corinthians vai pegar esses caras, que tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que tem um dos grandes meias do futebol brasileiro, que é o Matheus Pereira, que tem um zagueiro de seleção brasileira, Fabrício Bruno, você pode discutir se ele é bom ou não, que tem o goleiro Cássio, que a gente conhece muito bem. Então assim, se o Corinthians entrar com esse sono, não vai entrar, né? Eu espero que não entre. Agora, é ruim, cara, porque a gente tá falando de muito tempo antes, os caras num sono danado, os caras com a cabeça na lua, os caras se poupando, os caras se cuidando. Pô, cara, é um desrespeito, na moral, sabe? Porque passa a ideia, eu não tô dizendo que isso acontece, porque eu conheço vários jogadores do Corinthians, eu conheço o Dorival, tenho o maior respeito por ele. A gente tem, eu pelo menos tomo esse cuidado na crítica, assim, sabe? Pra não ferir suscetibilidades, né? Não ferir a pessoa, porque não é esse o objetivo, eu jamais faria esse tipo de coisa. Mas passa a impressão de uma acomodação, de que os caras, cara, na boa, vamos treinar, vamos cumprir tabela, vamos cumprir horário, vamos bater ponto, sabe? Chego lá, bato ponto, pum, não sei o quê. Sexta-feira, faltando 2 horas para 6 da tarde, você já começa a olhar pro relógio, né? Aí você já tem uma coisa para fazer que é um pouco mais longa, vai passar das 6, essa eu vou deixar para segunda. Não, então esse telefone aqui deixa eu deixar fora do gancho aqui para ele não tocar, porque se atender eu vou ter que resolver um pepino que daqui a pouco nem existe. Deixa eu olhar na agenda aqui, o que eu tinha que fazer. Tá, esse aqui eu consigo fazer, mas é que esse aqui não vai me desgastar muito. Deixa eu dar uma disfarçada, o chefe tá vindo aí, deixa eu fazer de conta que eu tô trabalhando no computador. Porra! O Corinthians virou isso. Virou um burocrata. Virou um funcionário público, com todo respeito aos funcionários públicos, tá? Do setor administrativo lá, esperando o relógio bater 6 da tarde. Porra! Que é isso, cara? E nem vou falar aqui em questão financeira, de quanto os caras ganham e tal, porque, pô, sabe, cada um com a sua realidade. Mas é um desrespeito, velho. Esses caras, 40 mil pessoas. Quase isso, deu 37. 40 mil pessoas num jogo que não valia nada. Esse jogo não vale nada. Esse jogo, Corinthians e Botafogo, não valia absolutamente nada. O Corinthians passou o Grêmio ali com empate, né? Porque a tendência é que fosse a 48, pelo menos, né? E igualasse o São Paulo. Passaria o São Paulo, tem mais vitórias. O Corinthians seria o 8º colocado. O Corinthians com essa vitória seria o 8º colocado. Mas eu digo que não vale nada porque tem outros jogos a rolar e essa 8ª colocação ainda não está confirmada. E o G8 também não está confirmado porque depende da Copa do Brasil. Mas assim, era um jogo ok. Agora está em 9º. 46. O máximo que pode chegar é 49, 52. O Bahia tem 57, então no 7º ele já não chega, e aí ele vai depender do São Paulo, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do próprio Vasco, do Bragantino, para saber se, né, esses caras não chegam em 8º. Para ver se tem uma possibilidade de G8 de pré-Libertadores. Senão o Corinthians de novo vai disputar uma Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil no ano que vem. Mas os caras não estão preocupados, porque eles estão na semifinal da Copa do Brasil. Só que é uma semifinal, gente, que ela tem um jogo dia 10, outro dia 14. E pode acabar. Simplesmente. O ano do Corinthians não acaba dia 7 e acaba dia 14.
Ou vamos jogar para chegar numa final, uma decisão, ganhar um título, dinheiro, prestígio? Vai acontecer isso? Não sei. Honestamente não sei. A minha análise está muito dificultada, porque eu olho o Corinthians jogar e eu não sei se esse é o Corinthians da Copa do Brasil, se esse é o Dorival da Copa do Brasil, e se esse time do brasileiro merece alguma confiança. Porque é isso que está acontecendo. Nas vésperas da Copa do Brasil, esse elenco não inspira nenhuma confiança. Por aspectos físicos, inclusive, e por aspectos técnicos. Temos boas notícias? Para eu não ser o azedo aqui desse vídeo? Temos. Dieguinho, mais uma vez, acionado, começou o jogo muito bem, pelo lado direito, fazendo boas jogadas, inclusive a do gol. Né? O Ranieri voltando na sua função, primeiro volante e não terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Ufa, Ranieri de primeiro volante, dando aquele bote, roubando a bola. Dieguinho não se afobou com a bola recebida dentro da área, provavelmente uma marcação alta organizada e treinada, não se afobou, não chutou em cima do goleiro, não isolou, não ficou nervoso, devolveu para o Ranieri, vai, faz o teu gol e te consagra, porque você roubou a bola. Linda jogada, Corinthians faz 1-0. Ali naquele momento, o Hugo tinha feito uma defesa numa jogada do Savarino, uma bela defesa do Hugo, inclusive, ele espalma a bola, ainda bate na trave, porque o Botafogo tem bons valores, acho até que o Botafogo está numa posição enganosa. Acho que errou muito em comandos técnicos durante o ano. Não sei se o Ancelotinho, né? É o melhor, mas enfim, é o primeiro trabalho dele como técnico. Mas é um elenco interessante ali, de bons jogadores. Tanto que o Montoro machuca, o Savarino machuca, entra o Montoro no seu lugar e ele dá o passe para o Cuiabano fazer o gol de empate. Que é um gol assim, o Mateuzinho vai dar o bote, abre o espaço, a cobertura não é feita, o Tchoca fica meio indeciso, o Dieguinho também não acompanha, e o Cuiabano, que adora marcar gols, né? Ele joga muitas vezes como ponta, inclusive, chega na frente e faz o gol de empate. E o segundo é um Botafogo mais incisivo dentro da área do Corinthians, buscando a virada, e aí o Barreira faz um belíssimo gol, a bola escapa assim. Mas antes disso, no primeiro tempo, tem uma jogada numa cobrança de falta do Mateuzinho, rasteira, que o goleiro defende, a bola sobra, o Rodrigo Garro cruza na medida e o Yuri Alberto fura em bola. Aí a gente vai para um jogo passado aí em que o Yuri faz 2 gols. E a gente fala assim, pô, vai dar moral, vai dar confiança. Fez o gol de pênalti, depois fez mais um. Corinthians ganhou, 2 gols do Yuri. Pô, agora vai. Não vai. E aí o Yuri, ele oscila, né? Entre fazer 2 gols num jogo e furar numa bola que tá quase na linha do gol adversário para poder garantir o gol do Corinthians. Muita gente trotando em campo, gente. Muita gente caminhando. Muita gente, sabe, sem envolvimento com o jogo. Puta, isso é irritante. Isso é muito frustrante. E vamos para outra boa notícia, que é o Vitinho, né? O Vitinho tem entrado bem. Eu não sei qual é a condição física desse jogador, mas ele merece mais minutos. Cada vez mais. Porque ele é incisivo. Ele tem alguns recursos que outros jogadores do Corinthians não têm. Ele tem drible, ele tem personalidade, ele tem finalização, até finaliza menos do que o seu potencial. Eu vi o Vitinho jogar desde a época do Botafogo lá atrás, especialmente no Inter. Eu ainda morava em Porto Alegre, ele jogava no Inter, jogou muita bola no Inter. Tem o ano do rebaixamento ali do Inter, que ele até é muito cobrado pelos torcedores ali, mas... Enfim, é um ano ruim para o clube inteiro, mas eu tô falando em característica de jogo. Característica de jogo, ele fez muitos gols de fora da área, em finalização. No Flamengo, ele foi um jogador super importante. Também acho, assim, não foi um protagonista, mas foi um cara muito importante num elenco estelar, assim, que ele entrava e dava a sua contribuição. E, cara, eu acho que ele tem bons recursos, assim, boas técnicas para poder mudar um jogo, como ele mudou. E aí tem uma bola na esquerda que o Ranieri recupera, em cima da linha, em que há uma polêmica se a bola saiu ou não, inclusive um lance revisado pelo VAR. E a polêmica maior vai ser porque o ângulo da transmissão da TV, do lado oposto, mostra a bola com a sua base fora da linha. Mas vamos lá, gente. A bola é uma esfera. E o sentido do paralaxe, que é exatamente essa ilusão de ótica, ela entende que se essa bola com a base fora da linha, mas com a sua circunferência, mesmo que no ar toque, mesmo que abstratamente, né, não fisicamente a linha, essa bola não saiu. Isso é dito pela regra, não sou eu que estou dizendo isso. A base está fora, mas como é uma esfera,
ela tem uma circunferência que, mesmo no ar, toca a linha. Portanto, no ângulo disponibilizado depois pelo VAR com uma imagem de cima, ela não sai. Ela não sai, dá pra ver que ela não sai, ela fica ainda com uma parte em cima da linha. E ela precisa sair toda, inclusive com todos os seus gomos. Por isso que o VAR checou e acabou validando o gol, que depois a bola vai pro Vitinho, o Vitinho faz uma jogadaça, deixa na saudade assim o Marlon Freitas e cruza pro Gustavo Henrique, zagueiro artilheiro dentro da área, chutar pra fazer o gol de empate. Deu uma dignidade pro time no jogo, porque tomou uma virada no segundo tempo em que o Corinthians não havia voltado praticamente, e um primeiro tempo até interessante em que o Corinthians sai na frente, mas não consegue sustentar. Mas o que mais me frustra, além do resultado, assim, que, enfim, a gente pode questionar se é bom ou ruim e tal, empate em casa sempre é ruim, né? Mesmo que o Botafogo esteja numa condição superior de tabela, eu acho que empate em casa sempre é ruim. O que mais preocupa é a postura dos jogadores. Claro que eu imagino e espero que essa postura seja diferente na semifinal da Copa do Brasil. Mas eu acho que está perdendo muito do senso competitivo. Quanto mais o tempo vai passando e você não gera uma competitividade, talvez o Corinthians esqueça da sua competitividade. Talvez esqueça das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Passou tanto tempo, foi tão lá atrás, que daqui a pouco, como é que era mesmo brigar por uma bola? Como é que era mesmo competir? Como é que era mesmo correr e se entregar para um jogo? Pois é, o Corinthians vai rememorar isso dia 10 contra o Cruzeiro? É o que a gente espera. Assim, eu tô com a imagem dessa câmera, porque assim, na imagem dessa câmera... A primeira câmera. A câmera que mostra que parece que saiu. Parece que saiu. Ela tá de lado, né? Você pega de lado. Aí você pega a câmera de cima. De lado, a impressão que dá é que realmente toda a circunferência saiu. Só quando você pega de cima, é aquela história. Tem aquela curvinha que tá dando... Aí a bola tem que sair toda. A bola pode quicar fora e estar dentro, porque uma parte da circunferência dela fica sobre a linha. Esse é o grande problema. Esse daí A impressão que se tem é que a bola saiu. Certeza? Não dá pra ter. Não dá pra ter. Não. E na segunda câmera parece realmente... Mas a arbitragem teve certeza. E foi rápido, realmente, né? A resposta veio rapidamente. Isso chamou a atenção. Até que dessa segunda imagem que nós passamos há pouco, ela sugere que a bola não tenha saído. Mas o que me chamou a atenção foi a velocidade da arbitragem para confirmar o gol. E eu acho que, ali no momento da jogada, eu acho que no telão do estádio estava passando a primeira câmera. Tanto que os jogadores do Botafogo chegam para o juiz e falam assim, olha lá no vídeo lá para você ver como saiu inteiro. E aí depois troca a imagem, aí não tem discussão. E aí, mas aí a imagem que mostra no telão, ela não tem uma boa definição. Para o telão, a linha está o dobro da sua grossura, da sua espessura. E aí fica difícil até para você ter certeza pela imagem do telão. Sim. Mas essa imagem que nós vimos aí sugere que ela realmente não tenha saído. Não importa, o gol foi validado e a partida terminou 2-2. Eu enfiar um trechinho aqui, não foi tanto do Zé Elias assim, né? Ele tá no primeiro, tem um vídeo da SPN, onde ele comenta mais. Mas só para dar essa pincelada sobre o segundo gol do Corinthians, para evitar choro aí dos antes, o choro dos botafoguenses. A bola realmente não saiu toda, ela ficou uma parte ali. Na hora que o Corinthians fez gol e mostrou o primeiro replay, acho que foi da Premiere, da Globo, né? A bola realmente dá uma impressão que ela sai toda, só que é o ângulo da câmera que tá um pouco mais de lado e dá essa impressão que ela saiu. Aí depois vai pro VAR e mostra a câmera lá do VAR, realmente a bola não sai. E o Corinthians aí... E depois vai pra sequência do lance, vai lá pro Vitinho que faz uma jogadaça. Mano, que meia-lua ele deu no lateral do Botafogo, cara. Ainda driblou o zagueiro ali e tocou no pé do atacante Gustavo Henrique, que empatou o jogo. Já que nossos atacantes não gostam de chutar pro gol, não acertam o gol, tem que um zagueiro lá fazer gol. Mais uma vez o Gustavo Henrique salvou no Corinthians, porque o Roberto andou em campo, não queria jogar, assim como o Carrilho. Vários jogadores andando em campo, cara, chega a ser vergonhoso, cara. Será que os caras não pensam, mano? Tem torcedor que ganha um salário mínimo, às vezes paga o ingresso ali numa dificuldade pra ver esses caras passarem essa vergonha aí, cara. Falando nem do resultado sim, mas não querer jogar, cara, é inacreditável. Vamos ver se realmente na Copa do Brasil eles vão dar o sangue. Porque desse jeito já tá perdendo a confiança de muitos jogadores. Até mesmo o Ranieri falou, se Corinthians, vamos supor que a gente perca esses 2 próximos jogos. Mano, na moral, os caras vão lá embaixo. Ele mesmo falou. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.